Olá, nós estamos aqui com um convidado especial, né? Haroldo Lopes, que é formado em Educação Física e Psicologia. Muito obrigado, Haroldo, por aceitar o convite, por nos fazer a visita e conceder essa entrevista. Eu é que agradeço pela oportunidade, agradeço a vocês, Jantes, e também a você que vai nos acompanhar. Muito bem. E espero que vocês gostem, porque o Haroldo você já conhece, trabalhou 15 anos na Rede TV, SBT, Gazeta, não é? Além de escrever 2 livros interessantes, O Jovem, não é? E a Violência e Pronto-Socorro Psicológico. E hoje ele vai contribuir com a gente falando um pouco de saúde mental e vida universitária. Então, nós temos muitos estudantes universitários na modalidade à distância e também os que estudam na modalidade presencial. Pode ser muito útil a discussão, não é? Como manter a saúde mental durante a vida universitária com todo o estresse do cotidiano para aquele que trabalha e também estuda. E uma primeira provocação que eu quero trazer, Haroldo, né? Visto que você fez educação física e psicologia, cuidou do corpo, cuidou da alma, né? Estudou o corpo, estudou a alma, a psique. E tem um ditado, né, que diz, em mente sã, corpo são, mens sana, in corpore sano. Confere? Eu acho que confere-se. Em se tratando de comportamento, a gente nunca pode, digamos assim, generalizar. Mas eu acredito que quando alguma coisa no seu emocional, no seu psiquismo não está resolvida, ou você não conseguiu resolver, a tendência é ir para o corpo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa muito ansiosa e ela não consegue trabalhar com essa ansiedade. A ansiedade nada mais é do que medo. Então, esse medo pode fazer com que quando não controlo esse medo, eu possa apresentar uma série de problemas gastrointestinais, porque foi onde a mente conseguiu se refugiar da energia do medo que psiquicamente eu não consegui resolver. Não achei uma solução para essa expectativa, essa ansiedade. E o contrário também seria verdadeiro? Quer dizer, quando o corpo não está tão são, a mente também pode não ficar tão sã? Sim, há exemplo de várias alterações que podem ocorrer no corpo, uma série de doenças também, que você sabe comprovadamente Com alteração química. que a alteração química vai ter também alteração psíquica. Então, por exemplo, o indivíduo que trabalha muito, o indivíduo que é muito ansioso e descarrega muita adrenalina, essa adrenalina vai também pode criar nele um taquipsiquismo, ou seja, a pessoa ter um pensamento encavalado no outro e fazer com que o indivíduo seja às vezes um pouco mais explosivo. Então, a mente age no corpo, como o corpo também pode agir na mente através, por exemplo, de uma atividade física. Se eu sou muito ansioso e percebo que eu estou tenso, se eu fizer uma boa caminhada e transpirar, eu vou perceber, Janes, que depois dessa caminhada eu estou muito mais relaxado. Por quê? Porque a mente não resolveu. Eu joguei para o corpo e através da atividade física eu joguei para o mundo. Interessante. Entendeu? Agora, o importante é você mexer com as duas partes. Perfeito. E olha, uma outra situação, você falou em ansiedade, a gente trouxe essa nuvem de palavras, né, no contorno da saúde mental. A ansiedade é uma das coisas que muito afeta o estudante universitário, principalmente nas situações em que ele tem que fazer uma avaliação presencial, né, um dia da prova, um dia de ENAD, já começa com o frio da barriga lá do vestibular. São tantas experiências que o estudante enfrenta relacionado à ansiedade. O que um estudante que vai fazer uma prova, uma avaliação importante, ou até mesmo uma entrevista de emprego, como trabalhar essa ansiedade e ter uma boa saúde mental, favorecendo para o controle da ansiedade e que ela não impeça, né, o desenvolvimento mental naquela oportunidade? Bom, primeiro, Janes, que essa pergunta que você está fazendo, eu tenho certeza que você, em qualquer lugar que está nos acompanhando, você já está ali ligado porque vai falar, pô, o Janes está fazendo uma pergunta que ocorre comigo. Então você pode ter certeza que você já é uma pessoa normal, porque quem está vivo tem que ter ansiedade. Agora, a ansiedade, ela assim, vamos dizer assim, em pequenos graus, se é que a gente pode usar esse termo, ela é até saudável, porque ela faz com que você vá se aprimorando para aquilo que está lhe gerando uma certa expectativa. Então, se você é ansioso, pode ter certeza, se você tem um controle dessa ansiedade,
ela vai beneficiar para que você se prepare mais para aquilo que você tem medo, como o Janes bem colocou, vestibular. Ou então eu vou entrar para uma prova que vai ser decisiva para o meu curso. Então é normal, né? Agora, você trabalhando bem essa ansiedade, você se prepara. Agora, um outro lado também interessante de tudo isso é que quando essa ansiedade, e eu não posso, nesse momento fica difícil dizer a partir de que momento, mas quando essa ansiedade cria, por exemplo, aquilo que a gente chama de um branco, ou então você sofre demais antes de entrar para a sala em que você vai ser testado, ou a situação que vai ser testada, aí você pode ter uma ansiedade até mesmo patológica, em que, em alguns casos, ninguém precisa ficar assustado, em alguns casos, a pessoa pode passar aí os 10 primeiros minutos sem conseguir desempenho nenhum, fica travado. E também aí que entra também aquilo do corpo, trava também o corpo, a ponto de você sentir depois até dores musculares. E o que a gente pode fazer antes da prova? O que o estudante que está, né, assistindo esse vídeo, que dica a gente poderia dar? Ó, antes da prova, para você diminuir a ansiedade, algum exercício, alguma atividade, ou alguma coisa que ele possa se antever diante da situação para se preparar? Boa sua pergunta. Em primeiro lugar, volto a repetir, você que está nos acompanhando, inclusive aí, época aí de várias provas e entrar para a faculdade, é típico do ansioso o pensamento mágico e a ansiedade de antecipação. Ou seja, o pensamento mágico já disse, eu vejo o teste ou o vestibular como alguma coisa ameaçadora. Eu percebo isso no meu emocional. Então eu acho que é importante que você perceba o quanto de magia você está criando a respeito dessa prova que talvez você olhe e fale, nossa, está tão fácil. Né? E a gente sempre dá uma dica, responda primeiro as perguntas que você tem certeza. Que são que consideraria mais fáceis. Mais fáceis, vai respondendo. Aquilo que você tem certeza já faz o X, e depois OK, volta. E depois volta para aquelas que são um pouco mais complexas. Por quê? Porque se você adquire confiança, você fala, nossa, eu já respondi um monte de coisas que eu sei. E você mesmo diminui a ansiedade. Né? Outra coisa também que você pode fazer, se você é o tipo daquela pessoa ansiosa que chega a dar um branco, você fala, meu Deus do céu, eu já tive um branco. E quem tem esse tipo de ansiedade, às vezes recorda de uma ansiedade que teve, que deu um branco lá atrás em outra etapa da vida e fala, e se me der de novo isso? Então, primeiro, não alimente pensamentos mágicos, entendeu? Vamos deixar para o momento. Eu não sei que tipo de pergunta que vai vir, por que eu vou ficar sofrendo por antecipação? Esse é um pensamento que você tem que aplicar, né? E se de repente eu me saio super bem, eu mesmo vou me perguntar, valeu a pena, James, eu ficar tão preocupado e sofrer por antecipação? Não, não valeu. Então, como você não sabe o que vem, não tente viver o futuro dessas perguntas. Então, primeira coisa, evite o pensamento mágico. Se no dia você tiver, por exemplo, extremamente tenso, você perceber que está tenso a ponto da sua respiração estar ofegante, o coração disparado, vale até a pena você ficar quietinho e você procurar respirar lenta e profundamente. Porque não existe medo mesmo, esses graus de ansiedade, você que já passou por isso, já viu, o coração dispara, sudorese, você tem formigamento nas extremidades. Então o que acontece? Você tá com uma hiperventilação e tudo mais. Se você consegue, daqueles 3 minutinhos, você põe na cabeça, eu vou tentar melhorar a minha respiração. Respira-se lenta e profundamente. E quando você solta o ar, também procura perceber que todos os músculos do seu corpo também relaxam juntamente com a expiração. Né? Por quê? Porque quando você perceber que os batimentos cardíacos começam a diminuir e a sudorese também, o medo também acompanha. Porque, volto a repetir, não existe emoção de ansiedade forte sem alteração química. Se você dá essa regulada na sua respiração, já melhora o aceleramento cardíaco, a sudorese, o medo também diminui. E outra coisa que você pode fazer também, isso não estou dizendo para você, no momento de emergência que você está ali com a prova na mão, dentro da sala de aula. Na sala de aula, fazendo agora, a prova. Com antecedência também tem um exercício que eu acho que ele é super importante, o esvaecimento. Vamos colocar assim, uma terapia de exposição. Então você em casa, 1 mês, 2 meses, se você for ansioso, já treina até 6 meses, vai treinando. Você pega alguns minutos
por dia ou por semana, e você imagine a situação de prova, ou a situação de teste, James. Você se coloca mesmo, tente vivenciar a ponto de você perceber que até os batimentos cardíacos se aceleraram, você fala, nossa, eu só estou imaginando o vestibular ou a minha prova. Pode ter certeza que você está fazendo um bom exercício, porque mesmo em casa, você fazendo isso, você também, ao mesmo tempo que você vai ficar com medo, você vai treinar a reposição de uma estabilidade dessa respiração. Como eu disse, respira-se fundo e solta-se o ar devagar, né? Para também fazer com que a musculatura de todo o esqueleto se relaxe. Então, se você conseguir fazer esse exercício semanas antes ou meses antes do teste mesmo, o que vai acontecer? Você está fazendo um ensaio diário, né? E quando chega no dia, porque todos nós temos um reservatório de emoções. Quando chega no dia, aquele reservatório de emoções já se esvaziou. Então no dia você já está mais ou menos preparado e você pode até se surpreender, falar, nossa, eu fiz a prova com uma tranquilidade, né? E isso é uma técnica que você pode aplicar e você vai ver como funciona, com excelentes resultados. Muito bem, Haroldo, obrigado. Acho que as dicas são muito válidas. Importante dizer, tem que estudar, né? Tem que estudar e se preparar, porque estudar e sofrer e ter o blackout por conta da ansiedade é que é o complicador, né? E tem como controlar e ensaiar. Aprender a lidar com as emoções, sempre, aprender a lidar com você, essa é a dica que eu dou, e você aplicando, você vai ver que isso pega volume e dá resultado. Legal. E aí, um outro elemento que a gente queria trazer para você, sobre a saúde mental do universitário para a gente fechar esta conversa. Memória, raciocínio, interpretação, concentração, criatividade, interação com os colegas, são os desafios, né, de uma boa saúde mental. Quando a saúde mental pode prejudicar uma dessas funções mentais do universitário, o que ele pode fazer para melhorar sua memória, raciocínio, interpretação e conseguir caminhar para melhorar as suas funções mentais? Bom, mais uma vez eu acho muito oportuna a sua pergunta, porque dependendo de como se encontra, não só o universitário, mas qualquer pessoa, mas pegando especificamente o universitário, se você vive um momento difícil na sua vida, com muita ansiedade, ou então um quadro de depressão, ou então quem tem transtorno do pânico, que também acaba sendo ansioso também, todas essas funções que você colocou, memória, raciocínio, interpretação, concentração, criatividade e interação, elas podem ser prejudicadas. Por isso que eu disse e volto a repetir, é muito importante que quando eu digo saúde mental, não quer dizer que você não possa sentir tristeza, medo, às vezes inseguranças, porque quem está vivo vai ter que passar por isso em diversos momentos da vida. Então, primeiro, sinta isso como algo normal, saudável, desde que você aprenda, digamos assim, a trabalhar com essas situações que vão ocorrer no dia a dia, as vicissitudes da vida, as pressões, as ansiedades, né, as tristezas. Então, aquele que sabe lidar melhor com tudo aquilo que a vida vai apresentando, ele vai ter melhor memória, mais capacidade de raciocínio, de interpretação. Por quê? Porque é uma mente que, vamos dizer assim, no seu dia a dia está encontrando recursos internos para resolver os diversos problemas que a vida apresenta a todos nós, inclusive para o universitário, porque é uma pessoa jovem que não é mais criança, mas muitas vezes também já não é aquele adulto maduro e pode até sentir a vida com um peso um pouco maior. Então, quanto mais capacidade você tiver de perceber, eu não sou o único que tenho problemas em casa, eu não sou o único que tenho estresse, eu também tenho ansiedade, mas eu sei que é normal e que a gente pode lidar com essa ansiedade. Se você conseguir trabalhar com tudo isso com uma certa maestria, vamos dizer assim, o que seria essa maestria? Não quer dizer que você não vá sentir, mas eu vou trabalhar com isso a ponto de me sentir calmo. Você vai sentir que a sua capacidade de memória e todos esses itens que estão aí, você vai ter mais capacidade para trabalhar com tudo isso.
E pra gente, da mesma forma que a gente começou falando da relação mente e corpo, né? O corpo, você precisa fazer academia, precisa fazer exercício para mantê-lo ativo. A gente pode considerar que a mente, da mesma forma, precisa dessa ginástica mental, um esforço de memória, um esforço de raciocínio. Esse esforço que o universitário faz no processo educativo favorece para a saúde mental dele também? Não resta a menor dúvida. Eu sei que não é muito correto aí a gente estar usando alguns provérbios, mas o estudo é a luz da vida. Não resta a menor dúvida. Eu acho que o indivíduo, digamos assim, desculpe a nossa falta de modéstia, mas o que eu e o James aqui estamos conversando, você tem ideia do que só o que nós conversamos pode estar ajudando a você, universitário, ou já não ajudou? Porque vai estar falando, puxa vida, está falando de uma coisa que acontece comigo. E você veja, nós aqui estamos há alguns minutos. Então, na universidade, eu acho que muda a vida da gente. Tá ali uma pessoa com uma capacidade de ensinar e formar você, não só na matéria que ele leciona, mas também com exemplos de vida, tratando você como um cidadão. Então, como profissional também, né? Porque é uma formação profissional. Não resta a menor dúvida, né? Eu acho que o estudo é a luz da vida e inclusive na minha área, eu digo por mim, eu fui fazer psicologia e fiz psicologia, e cada aula que eu tinha, quantas vezes eu falava, nossa, eu sou o que o professor está falando. Mas daqui a pouco vinham as soluções, vinham as formas de como você agir, e você vai percebendo que você existe, que você tem problemas, mas que seus problemas também têm soluções e que você faz parte de uma sociedade que também apresenta o que você apresenta. E tudo isso a gente não só aprende lá no Jardim da Infância, mas também aprende no curso da universidade. Dá para dizer que a universidade é uma excelente academia para a mente. Para a vida, para a sua formação, não resta a menor dúvida. Nós ficamos por aqui. Uma entrevista importantíssima que discutiu a saúde mental e a vida universitária. Tenho certeza que quem assistiu vai curtir, tem muito aprendizado aqui e a gente agradece demais a presença do Haroldo, psicólogo e educador físico. Eu que agradeço, James, muito obrigado pela oportunidade, um tema muito importante e pela sua atenção carinhosamente também. Muito obrigado. Muita saúde mental a todos.